Algo incomum está acontecendo no centro da Europa. Uma ferrovia que liga Belgrado a Budapeste está avançando e nenhuma pressão legal, debate político ou crítica pública conseguiu pará-la. A China está construindo o projeto e a União Europeia passou anos tentando contestar isso. Mesmo assim, o projeto continuou de qualquer maneira. Não é a primeira grande obra da China no continente? Ela já concluiu a ponte pelo Gečak, na Croácia, expandiu o porto de Pireu na Grécia, transformando-o em um dos centros mais movimentados do Mediterrâneo e financiou rodovias por todos os Balcãs. Mas esse projeto é diferente. Ele não exigiu só dinheiro ou capacidade de construção. Ele foi direto ao coração da política europeia. Então, por que essa única ferrovia é tão importante? Por que isso gerou investigações em Bruxelas e como a China construiu um dos principais projetos da nova rota da seda na União Europeia? Para responder, vamos ver onde essa história começa. A ferrovia Belgrado-Budapeste parece simples em um mapa. Apenas uma linha de 350 quilômetros ligando duas capitais europeias. Mas a história por trás dela é muito mais complexa. Essa ferrovia está na interseção das ambições globais, de infraestrutura da China, da política interna da Europa e de dois países, Sérvia e Hungria, que decidiram não esperar pelo financiamento europeu, que é lento. A ferrovia Belgrado-Budapeste não surgiu como controvérsia política, mas como um problema simples. A ferrovia entre as duas capitais tornou-se lenta, obsoleta e incapaz de atender ao comércio atual da Europa. Durante anos, os trens percorriam partes da rota a 40 a 60 km por hora e a viagem completa podia levar mais de 8 horas. A linha original data do século XIX e, embora tenha sido eletrificada nos anos 70, não recebia grandes melhorias há décadas. Todos concordavam que era preciso modernizar, mas o progresso na Europa era lento. Os estudos eram lentos, o financiamento demorava mais ainda e os Balcãs aguardavam atrás de projetos prioritários da Europa Ocidental. Sérvia e Hungria viam outras regiões serem priorizadas enquanto seus projetos esperavam. Durante o mesmo período, a China lançou a iniciativa do Cinturão e Rota em 2013. Seu objetivo era simples: criar rotas modernas que conectassem a Ásia à Europa. A Europa Central e Oriental virou rapidamente área de interesse devido à necessidade de nova infraestrutura. Governos aceitavam parcerias e projetos avançavam mais rápido que na Europa Ocidental. Ao mesmo tempo, a empresa chinesa de navegação, COSCO, adquiriu uma participação majoritária no Porto de Pireu em 2016, após inicialmente entrar no porto em 2009. Sob a expansão da COSCO, Pireu saltou de 93º maior porto de contêineres do mundo em 2010 para um dos 5 maiores da Europa em 2020. A China precisava de uma rota terrestre rápida para levar contêineres à Europa Central. O caminho mais direto passa pela Grécia, Macedônia do Norte, Sérvia e Hungria. Esse caminho acabou moldando o plano para a ferrovia Belgrado-Budapeste. A estrutura do projeto reflete essa estratégia maior. Ela substitui um sistema antigo de via única por uma rota moderna, de via dupla, totalmente eletrificada, projetada para velocidades de até 200 km por hora ou 125 milhas por hora. Após as melhorias, a viagem entre Belgrado e Budapeste deve passar de mais de 8 para cerca de 3 horas. Mas essa melhoria não foi feita apenas para viagens mais rápidas. Ela avançou por causa do que conecta o Porto de Pireu, no sul, e a ampla rede ferroviária europeia, no norte. O financiamento também mostra o quanto o projeto é ambicioso. Sérvia e Hungria dependem fortemente de empréstimos chineses. A Hungria assinou seu acordo de financiamento com o banco Exim da China em 2017, com um empréstimo cobrindo cerca de 85% do custo. Do lado sérvio, o primeiro acordo de empréstimo para o trecho Belgrado-Novi Sad foi assinado em 2014, seguido por empréstimos adicionais em 2016 e 2018 para os trechos restantes. Estatais chinesas lideram a construção e ambos os países aceitaram esse modelo, pois permitiu iniciar o trabalho mais rápido do que esperar pelos trâmites da União Europeia.
Para a China, o projeto apoia um corredor comercial maior. Para a Sérvia, é chance de modernizar uma infraestrutura parada há anos. Para a Hungria, é um passo para se tornar um centro logístico. 3 países, 3 objetivos distintos, todos ligados a uma ferrovia que chamou a atenção de Bruxelas. A China vê a linha como prova de que sua abordagem para o desenvolvimento global traz resultados. A ferrovia impulsiona o comércio do Mar Egeu à Europa Central, reforça laços com Sérvia e Hungria e mostra que até a Europa, tradicionalmente sob influência ocidental, aceita investimentos chineses quando alinhados às prioridades locais. Com o crescimento do projeto, cresceram também as críticas. A União Europeia passou a questionar a negociação do acordo. Projetos públicos na União Europeia devem cumprir regras rigorosas de licitação e concorrência aberta. O acordo direto entre Hungria e China gerou preocupações sobre transparência e conformidade. Em fevereiro de 2017, a Comissão Europeia iniciou investigação formal para verificar se a ferrovia violava a legislação da União Europeia. Essa investigação paralisou o progresso do lado húngaro por anos, mesmo enquanto a Sérvia avançava com a construção. Mas a tensão ia além das questões legais. Autoridades europeias temiam as consequências políticas de um grande projeto da iniciativa Cinturão e Rota na União Europeia. Muitos em Bruxelas já viam a China como um rival estratégico. E a ideia de empresas chinesas construindo e financiando infraestrutura de transporte essencial levantou preocupações sobre influência a longo prazo, transparência e dependência econômica. Existia ainda um temor maior. Se a China criasse um corredor comercial da Grécia à Europa Central, o fluxo de cargas poderia se desviar dos portos tradicionais do norte. Isso afetaria países que moldaram o sistema de transporte da Europa por décadas. A ferrovia passou a parecer menos uma melhoria local e mais uma visão concorrente de como as mercadorias circulam pela Europa. A Hungria rebateu essas preocupações e defendeu o projeto como uma decisão nacional. A Sérvia, que não está sujeita às regras da União Europeia, continuou a construção sem interrupção. E embora Bruxelas pudesse atrasar a parte húngara do projeto, não podia pará-lo completamente. Essas tensões prepararam o terreno para 2 reações muito diferentes em cada lado da fronteira. E essas reações explicam como essa ferrovia continuou avançando, mesmo sob pressão política. Hungria e Sérvia acabaram na mesma linha férrea, mas suas posturas sobre o projeto foram totalmente opostas. Cada país viu a ferrovia conforme seus objetivos políticos, pressões econômicas e relação com a China. A Hungria apresentou o projeto como um investimento de longo prazo para fortalecer sua posição na Europa. O primeiro-ministro Viktor Orbán, que está no poder desde 2010, tem defendido uma cooperação mais profunda com a China há anos. Essa ferrovia se encaixa na estratégia de equilibrar Oriente e Ocidente. O governo argumenta que a linha vai apoiar empregos em logística, atrair mais comércio e posicionar a Hungria como um ponto central de entrada para mercadorias vindas do porto de Pireu, na Grécia. Mas a conversa pública dentro da Hungria é muito mais dividida. Os partidos de oposição questionam o custo, o sigilo em torno dos termos do empréstimo e o longo prazo de pagamento. Vários estudos independentes, incluindo um publicado em 2020, sugerem que a ferrovia pode levar gerações para se pagar, caso o volume de cargas não aumente significativamente. Críticos também apontam para a decisão de classificar documentos-chave do empréstimo por 10 anos, o que gerou suspeitas sobre quanto o projeto realmente vai custar aos contribuintes. Apoiadores acreditam que essas preocupações ignoram algo mais importante. Infraestrutura traz riscos de longo prazo e o retorno econômico só fica claro após o funcionamento completo do corredor. Para críticos, o alto custo, crescimento lento do transporte de cargas e pouca transparência tornam o projeto questionável. A Sérvia, por sua vez, enxerga o projeto de maneira totalmente diferente. Na Sérvia, a ferrovia é amplamente vista como um grande passo rumo à modernização. Após anos de desenvolvimento lento, o governo viu na parceria com a China a chance de modernizar o transporte sem aguardar os longos processos europeus.
A recepção do público tem sido majoritariamente positiva, impulsionada por melhorias concretas que as pessoas já conseguem perceber. O exemplo mais visível é o trecho Belgrado-Novi Sad, que foi inaugurado em março de 2022. Trens modernos agora circulam a até 200 km por hora e reduziram o tempo de viagem entre as duas cidades para cerca de 30 minutos. Para muitos sérvios, essa é a primeira experiência real com trens de alta velocidade, e isso gerou grande expectativa para o restante do projeto. O presidente Aleksandar Vučić, no cargo desde 2014, destaca regularmente a ferrovia como prova de que a Sérvia pode avançar com parceiros que entregam resultados. Há críticas, sobretudo sobre o aumento da dívida com a China, mas com pouco impacto político. A maioria do público vê o projeto como uma melhoria prática e não como um risco geopolítico. Essas reações contrastantes, o debate dividido na Hungria e o amplo apoio na Sérvia mostram por que o projeto avançou em velocidades tão diferentes de cada lado da fronteira. A Sérvia foi a primeira a agir e agiu rapidamente. A construção do lado sérvio começou oficialmente em 2017. A Hungria só agiu depois, atrasada por investigações da União Europeia e pressão política. Fora desses países, o cenário fica ainda mais evidente. A ferrovia não é apenas um projeto nacional. Ela faz parte de um corredor de transporte muito maior que se estende desde o Mar Egeu até a Europa Central. As melhorias se conectam diretamente ao Porto de Pireu, que a China expandiu e transformou em um dos portos mais movimentados do Mediterrâneo. A ideia é simples. Em vez de enviar mercadorias para portos do norte e depois distribuí-las de trem ou caminhão pela Europa, os contêineres podem chegar à Grécia e alcançar a Europa Central muito mais rápido de trem. Isso muda a geografia do comércio europeu. Também muda a conversa política. A Hungria acredita que o corredor tornará Budapeste um importante centro de distribuição. A Sérvia espera mais tráfego de trânsito e melhor acesso aos mercados europeus. E a China ganha uma rota mais confiável para suas exportações, fortalecendo sua presença em toda a região. Essa rota sobrepõe-se a antigos planos europeus, mas a China a moderniza em escala e velocidade que a União Europeia não consegue acompanhar nos Balcãs. Além da política, havia desafios técnicos. Os empreiteiros chineses precisaram se adaptar aos sistemas de sinalização e padrões de segurança europeus, como o controle de trens. Coordenar melhorias entre dois países com requisitos, regulamentações e órgãos de supervisão distintos acrescentou ainda mais complexidade. O projeto também enfrentou aumento de custos, atrasos, inflação após 2020 e problemas na cadeia de suprimentos aumentaram o orçamento final, pressionando ambos os governos a justificar os gastos. Mesmo com esses obstáculos, a ferrovia agora está muito mais próxima da conclusão do que a maioria dos observadores previu quando a UE interveio pela primeira vez. Assim que os dois lados se conectarem, provavelmente em 2026, com base nos anúncios mais recentes, todo o corredor de Belgrado a Budapeste funcionará como uma ligação moderna de alta velocidade. Será o primeiro projeto ferroviário da China concluído dentro da União Europeia. O caminho não foi fácil, mas o resultado mostra o quanto os três parceiros estavam determinados a concluir o trabalho, apesar da pressão legal, das críticas políticas e dos obstáculos técnicos. E a sua conclusão terá consequências que vão muito além dos próprios trilhos. A União Europeia levantou preocupações sobre regras de licitação, transparência, influência e riscos de longo prazo. Isso retardou o projeto, questionou seu valor e alertou sobre a dependência do financiamento chinês. Não conseguiu impedir o projeto, pois os governos achavam que os benefícios eram maiores que as críticas. A ferrovia revelou uma divisão mais profunda na Europa. Alguns países buscam aproximação com a China, enquanto outros querem restringir sua presença. Essa divisão influenciou como o projeto foi visto, como foi debatido e como a União Europeia respondeu enquanto a construção continuava. Por isso, a ferrovia Belgrado-Budapeste é importante, não foi só uma melhoria no transporte. Esse foi o momento em que a China concluiu um grande projeto da iniciativa Cinturão e Rota na União Europeia.
Isso evidenciou como a infraestrutura pode mudar a política regional e como países seguem suas estratégias de desenvolvimento, mesmo com resistência de grandes instituições. E agora, com as obras finais sendo concluídas, surge a verdadeira questão: como ficará esse corredor com trens de alta velocidade entre Atenas, Belgrado e Budapeste? O aumento do volume de carga justificará o investimento? E como a Europa vai responder enquanto a China continua apoiando mais projetos em toda a região? Essas respostas serão reveladas nos próximos anos. Mas hoje, a ferrovia já é um sinal claro de como o poder global está mudando de forma silenciosa, constante e quilômetro por quilômetro. E isso é tudo para o episódio de hoje. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de dar um like neste vídeo e se inscrever para mais conteúdos. Até a próxima!